Corporativo com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre preparação profissional, oportunidades de carreira. E para tratar desses assuntos, nós convidamos o Fábio Costa, que é gerente-geral da Salesforce no Brasil. Fábio Costa, desde já, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Milton, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Fábio, a tecnologia, ela tem mais afastado ou mais aproximado as pessoas do mercado de trabalho? Milton, as duas coisas, na verdade, né? A gente tem hoje tecnologias mais complexas que têm afastado as pessoas do mercado. São tecnologias onde você tem que ter um grau de conhecimento um pouco maior para conseguir utilizá-las, para ter um benefício profissional delas. E, por outro lado, você tem tecnologias também que têm ajudado na inclusão digital. Então, a Salesforce é uma dessas tecnologias. Como é que isso acontece? Basicamente, você tem que ter uma facilidade maior de uso da tecnologia no dia a dia. Não só para implantar essa tecnologia, mas também para ser um usuário, para extrair informação que te interessa dela. Ou seja, você tem os dois caminhos, mas eu diria que o caminho de facilitar a inclusão vai vencer hoje na nossa sociedade, com certeza. E essa é a percepção que as pessoas têm? Faço essa pergunta até com base nos resultados de pesquisas que vocês da Salesforce desenvolveram, não apenas no Brasil, mas em outros países. Sim, as pessoas acreditam que a tecnologia, em 72% das pessoas pesquisadas, está na direção correta. Mas isso não quer dizer que elas estão tendo acesso, na verdade, a essa tecnologia. Perceber que a tecnologia está na direção correta significa entender que existe um benefício a ser extraído da tecnologia. Onde é que nós temos que trabalhar? Em desmistificar a dificuldade de acesso a essa tecnologia e viabilizar, no caso, para as pessoas, a migração para um novo mundo. Um mundo digital, um mundo onde elas têm uma oportunidade profissional usando tecnologia. Você diz que 72% das pessoas ouvidas aqui no Brasil identificam que a tecnologia está no caminho certo. Agora, essa mesma pesquisa de vocês mostram que 80% dessas pessoas não acreditam que o acesso ao emprego está melhorando. Isso tem mais a ver com o cenário econômico ou com a própria tecnologia? Tem a ver com os dois, na verdade, né? Naturalmente, você tem uma dificuldade hoje no Brasil em relação à geração de empregos, mas, por outro lado, você tem uma demanda enorme por pessoas qualificadas na tecnologia. O problema, no caso, talvez seja de comunicação, primeiro, ou seja, deixar claro para as pessoas que existe uma oportunidade no mercado de tecnologia e, naturalmente, mostrar como se preparar para esse novo mercado. Não existe, a princípio, uma restrição que impeça essas pessoas dessa preparação. Então, é algo que a gente tem que trabalhar não só no setor privado, mas também no setor público. Até porque quando a gente olha outros trabalhos que são feitos no mercado, conversando com pessoas, principalmente os mais jovens, quando você vai identificar o que eles buscam ou o que eles acreditam ser o emprego do futuro, e quando a gente está falando do futuro Uhum. é quase que no ano que vem, mas enfim, o que tem como tendência, quase todas as respostas estão voltadas para o campo da tecnologia de informação. É verdade, porque há uma consciência enorme hoje de que a tecnologia vai permear praticamente todos os setores. Então, se você vier a ser um advogado, dificilmente você não vai trabalhar com inteligência artificial. A mesma coisa com um médico, ou a mesma coisa com um vendedor. Então, elas sabem hoje que tecnologia vai fazer parte do futuro profissional. O que está faltando, na verdade, ainda é uma preparação para entrar nesse mercado de tecnologia, independente da sua profissão. Agora, trabalhar somente com tecnologia independente de uma outra função, também vai ser uma alternativa muito forte no mercado, sem dúvida. E nós estamos preparados para esse momento e para essas oportunidades? Demanda tem, com certeza, ou seja, existem várias empresas hoje fazendo um investimento enorme em tecnologia e a demanda por pessoas é gigantesca, pessoas com habilidades para trabalhar com isso. Onde é que nós estamos ainda precisando investir? Na qualificação das pessoas para terem condições de ocupar essas posições. Qual a boa notícia? Essa qualificação não é mais tão difícil quanto foi há anos atrás, há 10 anos atrás, 5, 20 anos atrás. As coisas no mundo da tecnologia mudaram bastante. Então, nós temos hoje um acesso mais democrático ao mercado de tecnologia para qualquer pessoa que esteja interessada
em ingressar nessa jornada. E nesse processo, o que a gente tem visto como experiência, e vocês na Salesforce têm essa experiência também, é da própria participação do setor privado, das empresas, oferecendo esse nível de educação, esse nível de conhecimento necessário. Ah, sem dúvida. No caso da Salesforce, por exemplo, nós temos o programa do Trailhead, que basicamente são todos os cursos necessários para você se certificar, virar um profissional especializado em Salesforce e poder ingressar no mercado. Várias outras empresas de tecnologia também têm feito a mesma coisa. Eu acho que é um movimento que vai naturalmente fazer parte da sociedade no curtíssimo prazo, até porque a demanda por profissionais para a área de tecnologia permeia todos os segmentos e todas as indústrias de tecnologia, todos os tipos de solução de tecnologia. Nesse aspecto, Fábio, até me chama a atenção a seguinte questão, porque durante muito tempo se reclamou, e não por acaso, que a universidade, por exemplo, a própria escola, não formava esses profissionais que as empresas precisariam no futuro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos descoberto o seguinte: esse aprendizado tem que ser constante. Então, não dá mais para ficar depositando apenas na escola ou na faculdade esse conhecimento. Ela tem que estar disponível a todo instante, em todos os canais, inclusive dentro de uma empresa. Ah, com certeza, ou seja, você tem um papel da escola, na verdade, da universidade. Eu diria que você também tem espaço na escola e na universidade para incluir, para aumentar a educação relativa à tecnologia. A gente, inclusive, na Salesforce, está fazendo já esse caminho, trilhando esse percurso. Agora, por outro lado, a empresa também tem um papel muito importante na formação das pessoas, porque você tem um ciclo de vida hoje de tecnologia muito mais curto. Ela evolui muito rapidamente. Se você pegar, por exemplo, a Salesforce, a cada 4 meses tem uma versão nova com cerca de 200 novas funções no sistema, na aplicação. Então é natural que esse trabalho de atualização seja constante, de aprendizado seja constante. Agora, por outro lado, a vida ficou muito mais fácil. Você não precisa estar fisicamente em um local para poder aprender como antigamente. Você não tem que estar na sala de aula com o professor ao vivo para te ensinar. A internet mudou a forma de aprendizado e, obviamente, acabou beneficiando muito o aprendizado de tecnologia. Trailhead, que você citou agora há pouco como uma plataforma de educação, é um ensino online? É um ensino online, de forma que você possa fazer no seu ritmo, no momento que você quiser e assim por diante. E o acesso a esse ensino, ele é pago? É gratuito? Qual é o modelo? Ele é gratuito. O que nos interessa é ter o máximo de pessoas capacitadas para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com a Salesforce. Então, é do nosso interesse poder atender a essa demanda e, naturalmente, uma vez que a gente atende essa demanda, a gente ajuda os nossos clientes que têm uma demanda por pessoas qualificadas e, naturalmente, ajuda a economia, ajuda a inclusão social, ajuda a inclusão digital também. Mas esse profissional que passa, por exemplo, por um curso como esse que vocês oferecem, esse profissional, que oportunidade ele realmente tem depois no mercado? Ele vai poder ter oportunidade na própria Salesforce, ele pode ter oportunidade de um parceiro da Salesforce que implanta esse sistema e, naturalmente, ele pode ter oportunidade num segmento ainda gigantesco, que é o do cliente da Salesforce. Nós temos uma base instalada no Brasil gigantesca que não para de evoluir, de implantar, de utilizar o Salesforce e, naturalmente, eles têm uma demanda muito forte por gente preparada para isso. E aí são em todos os segmentos, pode ser no segmento de varejo, no segmento financeiro, segmento de seguros, na manufatura e assim por diante. É por isso que quando se pega a lista lá de profissões emergentes do LinkedIn, trabalhar com a plataforma Salesforce aparece lá em 13º lugar entre as 15 mais procuradas ou mais desejadas pelas pessoas e pelos profissionais? Milton, é exatamente isso, porque significa ter emprego em qualquer segmento. Na verdade, se você gosta do segmento, por exemplo, automotivo, eu gosto de carros, eu gosto da dinâmica dessa indústria e assim por diante. Como é que eu entro nesse segmento? Se você conhecer seu esforço, provavelmente vai ser uma excelente porta de entrada. Esse segmento utiliza seu esforço para poder fazer o engajamento com os clientes, montar as campanhas de marketing e assim por diante. Então, você junta uma forma interessante de inclusão digital e também de aprendizado de tecnologia com a possibilidade de trabalhar num segmento que te atrai. Então, essa é a mágica, na verdade, que você tem Agora, quando nós com a estamos Salesforce. falando aqui, trabalhar, por exemplo, numa plataforma Salesforce, nós estamos falando basicamente em trabalhar com CRM, que é como administrar a relação com o consumidor. E essa é uma necessidade que se tem cada vez mais em diferentes dimensões da economia, diferentes setores da economia. E não necessariamente apenas com um produto desenvolvido por vocês. Esse conhecimento ele pode ser aplicado em outras plataformas, inclusive? Absolutamente. Se você considerar que a Salesforce hoje é a ferramenta número 1 no mundo em CRM,
Se você domina essa ferramenta, dificilmente você vai ter um conceito novo que apareça em uma outra ferramenta. A transição, então, de ferramenta, ou seja, da Salesforce para uma outra ferramenta que compete com a Salesforce é muito fácil, em função do domínio dos conceitos de CRM, de marketing, de vendas, que você vai aprender com a plataforma da Salesforce, Aliás, vamos sem dúvida aproveitar alguma. aqui e me ajuda a entender exatamente o Uhum. que é o CRM. Eu falei aqui, é uma forma, sim, de se administrar a relação com o cliente, mas me parece que ao longo aí dessas últimas décadas houve uma tremenda transformação Sim. também nessa relação. Sem dúvida, houve uma transformação enorme nessa relação e hoje CRM significa gerenciar todo ponto de contato do cliente com a marca. Isso acontece na venda, quando o seu vendedor está falando com o cliente. Esse vendedor tem que conhecer aquele cliente, ele tem que saber que oferta fazer àquele cliente. Acontece também depois que o cliente comprou de você um produto, por exemplo, comprou um carro, quando ele tem um contato novamente com a marca para fazer um serviço. Acontece também quando esse cliente eh, tem que ter um engajamento de marketing, de comunicação, porque você tem novos produtos ou serviços para oferecer para ele. Então você vai medir a eficiência desses engajamentos de marketing, você vai mandar mensagens, e-mails, SMS, fazer eventos, etc. E vai fazer de uma forma que seja customizada para aquele cliente. E por fim, tem a questão do commerce. Os clientes hoje são muito versados no comércio eletrônico. Eles certamente sabem mais sobre a sua marca hoje do que a sua marca sabe sobre eles, em função da internet, em função da altíssima capacidade de processamento de dados que eles têm hoje no bolso, que é um celular, um smartphone. Então, o CRM busca trazer de novo um equilíbrio nessa relação, de forma que as empresas também conheçam muito bem os seus clientes, de forma a, em toda interação que acontecer com esse cliente, ser uma interação que adicione valor para esse cliente, não uma interação vazia que perturbe o cliente. Deixa eu entender aqui o outro ponto, então, porque eu estou vendo aí muita tecnologia implantada para que tudo isso aconteça, coisa já desenvolvida por vocês. Onde é que eu entro como ser humano, como pessoa, como profissional para trabalhar com isso, se o software já está lá fazendo tudo isso? Esse é o ponto. Na verdade, a gente fala muito de tecnologia, mas o primeiro mito é de que a tecnologia está no centro. Ela não está no centro. No centro está o indivíduo. E aí você tem dois indivíduos, né? O indivíduo, que é o cliente final, o consumidor, ou seja, toda a estratégia de CRM gira em torno de você ter uma visão única desse indivíduo e trabalhar de forma a atendê-lo melhor, a servi-lo melhor, por um lado. E, por outro lado, essa tecnologia ela não funciona sem a interação humana de forma alguma. Por quê? No final das contas, o que você quer é melhorar o jogo de percepções. E a máquina não tem esse jogo de percepções. Ela simplesmente automatiza as interações que você pretende ter, no caso, com o seu consumidor. Agora, se aquela interação vai ser positiva ou não, depende do julgamento humano. A gente está falando de um profissional de marketing que tem mais informação para fazer uma interação melhor, de um vendedor que conhece melhor o cliente que ele vai atender, de forma a fazer uma oferta que faça sentido para aquele cliente, e assim por diante. Então, o humano jamais vai deixar de estar no centro dessa relação, tanto do lado do consumidor quanto do lado do provedor. Essa tecnologia pode estar à disposição, então, de vários integrantes dentro da empresa, porque você citou aqui, por exemplo, o vendedor, e eu fico pensando o seguinte: na minha relação com você, cliente, estou vendendo um produto para você, quer dizer, essa tecnologia está me fornecendo informações sobre quem é você, cliente, o que você deseja, o que você precisa, qual foi a nossa relação passada? Exatamente, ou seja, qual foi a nossa relação passada, se você é um cliente, por exemplo, se você estiver vendendo um carro para esse cliente. Se você é um cliente que tem família, a partir daí já vem uma sugestão, no caso, de produtos que caberiam melhor para você. Se você está próximo do seu aniversário, se você tem seguro de casa, se você é um cliente que viaja muito em função da quilometragem do seu carro. Em função desse conhecimento, o sistema ajuda o vendedor a definir uma oferta que faça sentido para o cliente. E, naturalmente, a consequência é um cliente mais satisfeito, que vai provavelmente comprar o produto, um vendedor mais eficiente, ou seja, um custo menor para se fazer uma venda na empresa, e, naturalmente, o aquecimento do mercado como um todo. As empresas mais efetivas, mais competitivas. Quando a gente fala muito de a gente fala bastante de desemprego, é um tema muito importante hoje no Brasil, mas passa também pela competitividade das empresas. Se a gente quiser ter o Brasil novamente na posição global, né, de um player competitivo. Isso começa dentro das empresas, com os indivíduos, sendo mais eficiente, mais
competitivo, passa por produtividade. E esse é, esse é o tema ao redor do qual, na verdade, a gente trabalha com essa solução. Vocês têm avaliação dentro da Salesforce sobre qual é o nível de produtividade em média das empresas brasileiras? Quer dizer, nós somos ainda muito carentes nesse sentido? A gente tem estudos em relação ao impacto de produtividade uma vez que você parta para a utilização do seu sócio. Isso varia muito em função da amplitude da solução e também do segmento em que você está, mas vai de 25% a 60% em termos de produtividade, ou seja, aumento de vendas, redução de custos e assim por diante. Só deixar claro que quando a gente fala de redução de custos, não significa redução de pessoas. Significa redução do tempo gasto para se fazer uma transação, para se fazer uma venda. Então, na verdade, utilizando o seu esforço, você acaba aumentando a sua força de vendas porque você gera mais demanda. Não é uma tecnologia para você ganhar com automatização e reduzindo a força humana. Nós estamos conversando aqui com o Fábio Costa, que é gerente geral da Salesforce, e eu tenho a participação de alguns dos nossos ouvintes, seja por Twitter, seja por e-mail, seja no Facebook. O Miro Mota, que nos acompanha no Facebook, faz aqui a seguinte questão. Tem grandes empresas que possuem CRM e esquece os seus clientes e as suas necessidades futuras. O pós-venda é muito ruim no Brasil, na opinião do Miro Mota. As empresas precisam descer do salto alto urgentemente para mudar essa relação. Você concorda com essa ideia? É, Miro, você tem razão, eu concordo em parte do ponto de vista de que a gente tem muita coisa para se fazer ainda. Ou seja, essas empresas hoje vivem o resultado de anos de sistemas antigos sendo implementados, sistemas que não se comunicam entre si e assim por diante. Então, eh, eu diria que a grande maioria das empresas hoje no Brasil tem consciência de que a experiência do cliente poderia ser muito melhor. E elas estão trabalhando para isso hoje. Qual o desafio? Como fazer essa transição de uma quantidade enorme de sistemas legados que não são eficientes para uma nova arquitetura. Se você tem uma empresa que está surgindo agora, por exemplo, uma startup, esse peso não existe. Ela parte diretamente para uma solução de tecnologia moderna, digital e que facilita essa integração. As grandes empresas têm que trabalhar, têm que lidar, no caso, com esse passado. Mas eu diria que elas estão caminhando nessa direção e você tem razão em relação a questão da dificuldade, do desafio de atendimento, por um lado, mas, por outro lado, elas estão trabalhando nesse desafio para poder atender melhor os seus clientes, sem dúvida. Mas não é essa tecnologia aí que depois eu vou comprar um produto, ela fica me enxurrando de matérias, de reportagens e informações sobre outros produtos que eu poderia estar comprando também e eu já não quero mais comprar? Não é essa tecnologia que atrapalha muitas vezes? Quando a gente fala da Salesforce, na verdade, e nessa pergunta você tem dois temas. Primeiro, a proteção de dados do indivíduo. Naturalmente, o dono da informação, da sua informação, é você. Ou seja, você vai ser perturbado, entre aspas, em duas situações. Primeiro, se a oferta para você não fizer nenhum sentido para você, não tiver nenhum encaixe com o seu perfil, com aquele momento, número um. E número dois, se você optou por não receber nenhum tipo de engajamento dessa natureza e estiver recebendo. Obviamente, a gente toma cuidado para as duas coisas não acontecerem. Primeiro, você recebe informações se você estiver autorizado a receber essas informações e a ter suas informações utilizadas para isso. Número 2, você recebe informações que estão de acordo com o seu momento. Então, percebe-se você autorizou e percebe-se que você vai fazer uma viagem. Nada mais natural que você receber um aviso, por exemplo, de um aluguel de carro potencial para você, ou de uma viagem, ou de um pacote de viagem aérea e assim por diante. Desde que, ou seja, a regra é desde que esteja sendo adicionado valor para você, faz sentido. Se não adiciona valor, não faz sentido realmente. A gente poderia separar assim, tem a tecnologia intrusiva e a tecnologia inteligente. É a inteligente que a gente precisa É que a gente investir. está querendo, é inteligente, sem dúvida alguma. Ou seja, o que é essa inteligência? A gente tem que conhecer o Milton. Não ofereça nada para o Milton que não faça sentido para o Milton naquele momento. Ah, faz sentido para o Milton daqui a 2 anos. Não funciona também. Tem que fazer sentido para o Milton agora. Senão você não precisa mandar essa mensagem agora. Manda daqui a 2 anos. Hoje nós já conversamos aqui sobre a necessidade de se desenvolver a educação dessas pessoas, uma melhor preparação destes profissionais para que aproveitem as oportunidades que existem, especialmente no campo de tecnologia da informação, que é no que nós estamos nos concentrando agora. Isso remete à pergunta do Moisés Canton, que também está nos acompanhando pelo Facebook. E ele pergunta assim: Fábio, você acredita que a parceria público-privada para capacitação de profissionais na área de tecnologia seja uma saída
para o déficit desses profissionais no mercado? Ou isso, infelizmente, ficará somente sob responsabilidade de empresas privadas? Acredito, sem dúvida alguma, a gente inclusive tem alguns movimentos nessa direção e é muito importante porque a capilaridade do setor público é gigantesca. A quantidade de escolas técnicas e não técnicas de ensino médio que nós podemos acessar e de faculdades é enorme. Se nós tivermos o auxílio do governo para poder fazer a comunicação, estruturar, por exemplo, um site onde não só a Salesforce, mas outras marcas estejam presentes, com o objetivo de viabilizar um treinamento gratuito para a inclusão digital, isso com certeza vai fazer muita diferença. O Arthur Ferreira, que é nosso colaborador aqui no Mundo Corporativo, quer saber que habilidades esses novos profissionais precisam desenvolver. As habilidades, na verdade, elas já existem, né? As pessoas dificilmente não vão ter habilidade de leitura, de escrita, ou seja, eh, você tem pela primeira vez na história, no mundo tecnológico, uma tecnologia que é altamente inclusiva. O que ela vai ter que ter, obviamente, condição de fazer é de acompanhar um curso e não existe uma habilidade técnica específica para isso acontecer. Se ela puder também já ter trabalhado em algum setor ou gostar de algum setor, é muito interessante, porque a gente fala de uma plataforma. A aplicação da plataforma depende do problema que ela quer resolver. E não precisa ser nada sofisticado. Digamos que a pessoa trabalhou num restaurante, foi um garçom de um restaurante, por exemplo. Ela já tem ali alguma ideia do que é um cliente, de como é que é a dinâmica daquele cliente, como é que que produtos você vende. E tudo isso são informações básicas para você colocar numa plataforma e começar a automatizar essa relação com aquele cliente. Então, eu diria que os requisitos são mínimos hoje para você fazer esse tipo de abordagem. E eu sigo aqui com perguntas do Arthur, à medida que ele, como jovem que é, quer saber o seguinte: quando se trata dos jovens, como os jovens podem se qualificar em um mercado de trabalho que é tão dinâmico? A qualificação para o jovem, ela é bastante mais fácil e interessante porque, primeiro, o nosso jovem de hoje é altamente conectado. Então, para ele, não é uma novidade, como seria para um profissional de 40, 45 anos, 50 anos, fazer todo um processo de educação através da internet. Então, primeiro ponto, ele tem uma vantagem enorme. Segundo ponto, no caso, uma vez que ele conseguiu dominar a tecnologia, a quantidade de oportunidade para novos entrantes no mercado é enorme, é gigantesca. Novamente, tanto empresas que usam o seu esforço para rodar o seu negócio, quanto empresas que implantam a solução no mercado. E aí, eu diria que se você hoje se anunciar ou buscar anúncios buscando profissionais do seu esforço, a demanda vai ser bastante grande, tanto em marcas muito famosas quanto em marcas menos conhecidas. É possível calcular a quantidade de vagas que pode haver no mercado, ah, em busca de profissionais que tenham esse conhecimento? A gente deve gerar no Brasil até 2024 cerca de 490 mil vagas aqui no Brasil. E o nível de conhecimento variado, como você disse recentemente, agora na nossa conversa Exatamente. aqui. Desde o iniciante até o especialista em Salesforce. Porém, nada impede você de ser um super especialista em Salesforce, porque o curso está disponível na internet. E um curso disponível não é como se fosse só uma sala de aula em que você está recebendo informação e tomando nota. Tem todo um processo na internet de você fazer uma simulação da sua habilidade, ou seja, desenvolver uma aplicação sobre Salesforce, implantar uma aplicação sobre Salesforce e assim por diante. É como se fosse uma bancada de trabalho, não é simplesmente uma mesa com um caderno em que você vai anotar o que você está aprendendo. Na verdade, é uma bancadinha onde você consegue testar o que você aprendeu. A gente pode olhar isso até como uma carreira internacional? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O mundo inteiro hoje está buscando pessoas que tenham habilidades em Salesforce, sem dúvida alguma. Em função, naturalmente, do sucesso da marca globalmente, do crescimento gigantesco nos últimos anos. Você teve que fazer o curso para chegar onde você chegou como gerente geral? Assim que eu entrei, eu entrei já como gerente geral, naturalmente, na Porque a sua empresa. área é outra. Minha área é de tecnologia. Qual é a sua formação? Só Eu me... sou formado em ciência da computação e tenho um PhD em finanças pela PUC-Rio. Tá. E ao longo da sua carreira sempre teve dedicado a esse campo? Sempre em tecnologia, mas eu não conhecia nada da Salesforce. Eu entrei na Salesforce, em 2 meses virei um especialista com o que a gente chama dos certificados que nós vamos chegando na internet em relação à tecnologia, que me permitiu conhecer o suficiente para poder tocar a empresa e, naturalmente, quando necessário, fazer uma venda relativa ao produto.
Tá certo. O Miro volta aqui na nossa conversa porque ele quer saber se nessas oportunidades, também são oferecidos para as pessoas que passaram dos 50 ou 60 anos de idade. Não tem limite. É a solução mais inclusiva e democrática que nós temos hoje em tecnologia. Você pode ter 80 anos de idade, se você tivesse condições hoje de acompanhar, de fazer um curso na internet, você tem condição de entender sobre a tecnologia, sem dúvida alguma. Porque, curiosamente, o Zé Aparecido entra na mesma história e diz o seguinte: para nós que temos mais de 50 anos, muitas vezes é difícil de compreender toda essa nova tecnologia. Isso não faz com que a gente perca a competitividade, por exemplo, com os mais jovens? O que mudou muito foi a forma de você explicar, ensinar a tecnologia. Antigamente, para você aprender uma tecnologia nova, talvez há 30 anos atrás, quando ele estava no mercado buscando uma profissão, era uma forma muito hermética, ou seja, você deveria ser um engenheiro, um técnico em eletrônica ou alguém da área de tecnologia para poder ter acesso ao conhecimento. O que mudou? Novamente, qualquer pessoa pode ter acesso à tecnologia porque a parte difícil passa a ser feita pela máquina. O que você precisa entender é qual o problema de negócio, que sempre é um problema humano, que você quer resolver, para poder explicar para a máquina como resolver esse problema. Olha, vou dar um exemplo. Hum. Se eu tenho aqui um consultório médico, que problema eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver o cadastro dos meus pacientes, eu tenho que resolver, tenho que ter um controle das consultas que eu estou agendando, tenho que ter um controle dos preços dos procedimentos que são feitos, e eu tenho que ter um procedimento, um controle também das receitas que eu passo para esses clientes. Esse tipo de entendimento é humano. Uma vez que ele entendeu isso, traduzir isso para o sistema ficou muito fácil. 20 anos atrás, 10 anos, até 5 anos atrás, significava fazer programação. E aí sim, a restrição técnica era altíssima para as pessoas. Hoje não é mais. Você vai lá e vai parametrizar o que você quer na ferramenta. Então, não pressupõe que você seja uma pessoa de tecnologia para fazer O isso. que que é parametrizar? Parametrizar significa vou definir, no caso, o cadastro que cuida dos clientes, ao invés de você programar o campinho que vai aparecer na tela do computador. Nome do paciente, endereço, data de nascimento, idade, por exemplo, você simplesmente vai na tela do computador escolher quais são os campos que vão aparecer. Eu quero que apareça, então, nessa tela do computador, o nome do paciente, a idade dele, a data da última consulta e assim por diante. A diferença é, agora você simplesmente clica no que você quer para montar uma tela do computador, quando antes você tinha que escrever várias linhas de código, tinha que ser um programador para fazer aqueles campinhos aparecerem na tela. Então a diferença é absurda do ponto de vista de facilidade. Milton, se você fizer o curso em 2 semanas, você vai estar fazendo a implantação do seu esforço aqui na CBN, provavelmente. E eu posso passar por um processo seletivo oferecendo esse meu nível de conhecimento e isso me leva a alguma vantagem? Estou perguntando isso até porque uma das perguntas que eu tenho aqui Não. é exatamente nesse sentido. Se nas empresas do ramo da tecnologia da informação existem processos seletivos que usam de base o conteúdo educacional fornecido, por exemplo, pela Salesforce. Sem dúvida alguma. Por exemplo, como você tem hoje várias empresas no Brasil em projetos de Salesforce, você ter essa competência de Salesforce, naturalmente bota você numa vantagem competitiva para ser empregado muito alta, sem dúvida alguma. Tá certo. Olha aqui, um outro detalhe que nós temos, e nós estamos falando no fundo aqui sobre informação e conteúdo, é muito claro que cada vez nós temos um número maior de informações no nosso entorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe nas empresas, de uma maneira geral, a dificuldade de trabalhar com esse volume de informação. Como é que a gente faz, essa administração melhor de que tipo de informação realmente é necessária para o meu negócio ou para aquele momento, aquela ação que eu estou desenvolvendo? Aí você entra na inteligência artificial. Ela trabalha com volumes altos de informação. Quando você pega uma plataforma como a Salesforce, você trabalhando com ela todo dia, você vai, obviamente, acumular várias informações sobre os seus clientes, o padrão de consumo deles, as transações, etc, etc. Com o passar do tempo, digamos assim, daqui a 5 meses, 6 meses, você vai ter um volume de informações que vai permitir à inteligência artificial a te ajudar a organizar essa informação e até sugerir a você ofertas ou formas de comunicação com o seu cliente. Então, hoje, dificilmente você vai ter capacidade como indivíduo de organizar toda essa informação, porque a quantidade de informação digital gerada hoje em dia é muito grande, é praticamente ingerenciável pelo ser humano.
E aí veio a inteligência artificial para te ajudar a fazer isso. E ela faz isso dentro da plataforma. Agora, isso dentro da plataforma para funções de CRM. Só que a inteligência artificial também faz isso em vários outros campos. Eu li uma reportagem nessa semana sobre um estado do Nordeste que tem todas os processos, no caso de execução fiscal, sendo feitos hoje já com o suporte da inteligência artificial. Todo procedimento, todo encaminhamento do processo é feito pelo computador e, naturalmente, o juiz ou o promotor revisam a recomendação da máquina e, obviamente, ajustam, se for o caso, conforme o julgamento deles. E aí nós vamos juntar com algo que você falou na abertura aí dessa nossa conversa, quando é o advogado, é o juiz, é o jornalista, seja lá qual profissão que você exercer, a necessidade de agregar esse nível de conhecimento para você saber como utilizar da melhor maneira possível e aproveitar a produtividade que isso vai te oferecer. Exatamente, você passa a ser, Milton, o curador, na verdade. Você vai definir o que faz sentido para aquela situação na perspectiva humana, na qual a máquina não vai ter capacidade de julgamento. Fabio, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco e trazer parte dessa experiência que vocês desenvolvem aqui para o mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, foi um prazer estar aqui com você. Super obrigado. Até a próxima. Fábio Costa, gerente-geral da Salesforce, foi o nosso convidado de hoje no Mundo Corporativo. Quero agradecer também a você que participou dessa nossa conversa, enviando sua pergunta, nos acompanhando ao vivo. Lembrando que você é nosso convidado para fazer parte do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá, se inscreva, é de graça e você passa a compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas e absorver o conhecimento também das demais pessoas que estão participando. Lá nós já somos mais ou menos umas 5.100 pessoas mais ou menos reunidas lá nesse grupo de discussões. Vai ser muito bom ter a sua presença também. Participaram aqui deste Mundo Corporativo a Gabriela Varela, o Arthur Ferreira, a Débora Gonçalves, o Rafael Furugem e, claro, você que esteve ao nosso lado. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.